Quantas vezes você se pegou tentando fazer tudo funcionar na marra, se dedicando, planejando, insistindo, tentando controlar cada passo da vida apenas para perceber que nada flui, que apesar de todo o esforço, algo ainda parece fora do lugar. Talvez você esteja exausto, mas não só fisicamente. Existe um cansaço mais sutil, mais profundo, um cansaço da alma. E esse tipo de esgotamento não vem só de fazer muito. Ele vem, sobretudo, de tentar controlar aquilo que nunca esteve sob seu domínio. Você já parou para pensar que essa necessidade de fazer dar certo a qualquer custo pode estar te afastando justamente daquilo que é seu por direito? A vida tem um ritmo, um fluxo, uma inteligência. E quando tentamos dominar esse fluxo, ao invés de nos alinharmos a ele, começamos a remar contra o próprio rio da existência. Hoje quero te convidar a refletir sobre o que está por trás dessa compulsão por forçar, por controlar, por lutar. Porque talvez, e aqui reside a chave, o problema não seja você, mas a forma como você aprendeu a se mover no mundo. Este vídeo é um chamado à pausa, à escuta e ao retorno para o centro. Com base nos ensinamentos de Carl Jung, vamos juntos explorar por que forçar as coisas te desconecta da sua própria essência e como aprender a soltar pode, paradoxalmente, te aproximar daquilo que mais deseja. Ao final desta jornada, você não terá apenas entendido o que está te bloqueando. Você terá tocado algo mais profundo, a confiança de que o que é verdadeiro não precisa ser arrastado. Ele vem quando você para de empurrar. Agora, respire fundo e vamos começar. Você já sentiu que está fazendo tudo certo e mesmo assim parece que nada anda? Você acorda cedo, cumpre tarefas, planeja, executa, mas por dentro algo segue pesado, como se sua energia estivesse sendo sugada por algo que você não consegue nomear. Esse é o cansaço invisível de quem vive tentando controlar a vida. E não estamos falando apenas de compromissos ou metas. Estamos falando da tentativa de controlar os outros, o tempo, os resultados, o rumo da existência. Tudo isso numa tentativa silenciosa de escapar da incerteza. Jung dizia que o ego é apenas uma pequena parte do que somos. E quando ele assume o volante de tudo, tentando moldar a realidade apenas com vontade, acabamos por entrar em conflito com o próprio inconsciente. E essa luta, ainda que silenciosa, é profundamente desgastante. Há um trecho menos conhecido em seus escritos onde Jung afirma: as tensões internas não resolvidas não desaparecem, elas apenas se manifestam em formas mais dolorosas. Quando o ego se recusa a soltar, o corpo começa a falar. A insônia, a ansiedade, a sensação constante de estar atrasado para algo que nem sabemos o que é. É como remar contra um rio, uma energia que não flui, apenas cansa. E mesmo assim, a maioria de nós continua tentando remar mais rápido, como se o problema fosse nossa velocidade, e não a direção. Será que você realmente precisa se esforçar tanto? Ou será que está tentando manter de pé algo que não é mais seu? A verdade é que, por trás de todo esse esforço, há uma crença silenciosa. Se eu não me esforçar até me destruir, nada vai acontecer. Mas será que isso é verdade? Ou será que é só o medo de confiar? Medo de que, se você parar de lutar, tudo desmorone. Vamos olhar mais de perto essa crença, porque talvez ela seja o maior obstáculo entre você e o fluxo natural da vida. A sociedade nos ensinou que esforço é igual a valor, que só merece aquilo que conquista à base de suor, renúncia e resistência. Mas há um ponto onde o esforço deixa de ser saudável e se transforma em ansiedade crônica. Nessa linha tênue, muitas vezes cruzada em silêncio, o que parece comprometimento é, na verdade, medo. Carl Jung chamou de persona a máscara que usamos para sermos aceitos no mundo. Ela nos protege, nos adapta. Mas quando nos identificamos demais com essa máscara, quando confundimos o papel que desempenhamos com quem somos, começamos a viver em função de expectativas externas.
Você se esforça, mas não sabe mais por quê. Está cumprindo metas, mas já esqueceu se essas metas são realmente suas, e então nasce a ilusão, a de que, se eu parar, tudo desmorona. Essa crença molda nossas decisões, escolhas, relacionamentos e nos transforma em marionetes da própria imagem. Jung dizia que o que você nega em si mesmo te controla. E muitas vezes esse esforço excessivo é uma negação da nossa vulnerabilidade, do nosso limite, do nosso desejo de descansar. Esforçar-se se torna uma identidade. É como dizer, se eu parar de tentar, deixo de ser quem sou. Mas será mesmo? Você já se perguntou quantas das suas lutas são realmente suas? Ou você está tentando provar algo para alguém? Para o seu pai? Para sua mãe? Para uma ideia de sucesso que você herdou e nunca questionou? Quando o esforço vem do medo, ele prende. Quando vem do alinhamento, ele liberta. A pergunta que fica não é, estou me esforçando, mas por que estou me esforçando? Responder isso com honestidade pode ser o início de uma libertação que você nem sabia que precisava. Existe um momento na jornada em que o barulho do mundo deixa de importar. É quando você começa a perceber que as respostas que busca não estão fora, estão dentro. Mas para ouvi-las é preciso silêncio. Jung afirmava que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas o que isso significa na prática? Significa que enquanto você continuar tentando consertar o mundo com movimento, com correria, com controle, com planejamento obsessivo, vai continuar preso no ciclo da frustração. Porque o que está desalinhado não é o mundo, é a sua relação com ele, e é no silêncio que a reconexão começa. No silêncio, você volta a sentir, a escutar o corpo, a reconhecer os sinais. A intuição, tão abafada pela lógica e pela pressa, finalmente pode sussurrar. É aqui que entra um dos conceitos mais fascinantes da psicologia junguiana, a sincronicidade. Eventos que parecem coincidência, mas que carregam um sentido oculto, uma conexão entre o mundo interno e o externo. Como se o universo respondesse quando você está pronto para escutar. Mas sincronicidade não acontece no caos. Ela emerge no espaço que você cria quando para de forçar. Imagine estar numa floresta. Se você correr, só vai ver árvores. Mas se parar, você escuta o vento. Percebe o cheiro do mato. Talvez até encontre uma trilha que nunca notou. A mesma coisa acontece com a vida. Enquanto você tenta arrastar o destino com pressa, ele se esconde. Mas quando você silencia, ele se revela. Por isso, o silêncio não é ausência, é presença refinada. É um estado em que você para de tentar encontrar e permite ser encontrado. Você está disposto a parar por um momento, só o suficiente para perceber o que já estava tentando chegar até você há muito tempo? Soltar parece simples, mas na prática é um dos maiores desafios da alma humana. Isso porque soltar exige confiar no que você não vê, exige abrir mão do controle. Não como quem desiste, mas como quem se entrega. Entrega não ao acaso, mas à inteligência que opera por trás do caos aparente. Jung via essa entrega como parte do processo de individuação, o caminho pelo qual nos tornamos quem realmente somos, integrando tudo o que negamos, reprimimos ou tememos. E nesse caminho, um ponto inevitável é este. Você vai ter que soltar a ilusão de que está no controle de tudo. O desejo de controlar é muitas vezes a voz do nosso ânimos ou ânima feridos, os aspectos internos masculinos e femininos desbalanceados que tentam compensar uma sensação profunda de insegurança. Por isso, o controle não é força, é defesa, é medo disfarçado de estratégia. E esse medo se alimenta de histórias antigas. Se eu soltar, vou perder. Se eu não estiver no comando, tudo vai dar errado. Se eu não cuidar de tudo, ninguém vai cuidar por mim. Mas quem te disse que soltar é abandonar? Soltar é reconhecer que algumas coisas não são suas para segurar. É saber que o seu papel é caminhar com presença, não carregar o universo nos ombros. Você já tentou controlar tudo, e onde isso te trouxe?
O que aconteceria se por um instante você simplesmente confiasse? Confiar que a vida sabe, que você é guiado por algo maior do que o seu medo, que nem tudo precisa ser resolvido com força. Algumas coisas se dissolvem com leveza. Soltar é coragem. Coragem de não saber. Coragem de sentir sem garantir. Coragem de viver em estado de presença, não de vigilância. É nesse espaço de abertura que a verdadeira transformação acontece. Porque onde o controle sufoca, o fluxo respira. E você? Quando foi a última vez que respirou de verdade? Há um momento silencioso e quase imperceptível em que algo dentro de você se cansa. Não de viver, mas de resistir. É quando você percebe que o esforço excessivo não está te levando mais longe, apenas te afastando de si mesmo. E então você solta. Não como quem desiste, mas como quem descobre que nunca precisou segurar com tanta força. É nesse momento que a vida responde. Carl Jung falava do self, o núcleo mais profundo e verdadeiro da psique. Quando você vive somente a partir do ego, a parte superficial, controladora e socialmente moldada, o fluxo da vida se torna árido. Mas quando você começa a confiar no self, algo muda, as pessoas certas aparecem, as respostas chegam, as decisões se tornam mais claras, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se mover dentro dele. Você começa a ver que muito do que buscava estava tentando te encontrar o tempo todo, mas você estava ocupado demais tentando fabricar o caminho, em vez de caminhar com ele. A sincronicidade acontece quando o interno e o externo dançam juntos. Quando você para de gritar, a realidade escuta. Quando você silencia a urgência, escuta a verdade. E nesse novo estado, você não precisa mais se provar. Não precisa convencer ninguém. Não precisa se esgotar para ser merecedor. Você age a partir da clareza, não da ansiedade. Você caminha com o mundo, não contra ele. E é aí que o milagre cotidiano acontece. O que antes precisava ser forçado começa a fluir. O que antes te drenava, agora te nutre. O que antes parecia batalha, agora parece encontro. Porque a vida, quando não é mais obrigada a acontecer do seu jeito, revela possibilidades que o controle nunca permitiria. Você não perde o que solta com consciência. Você apenas abre espaço para o que realmente quer ficar. E talvez isso seja tudo o que você precisava lembrar. Você não foi feito para viver em estado de sobrevivência. Por mais que o mundo te diga para correr, para controlar, para insistir, há uma parte em você que sussurra algo diferente. Uma parte que conhece o ritmo da vida, que sabe que o que é seu não precisa ser arrastado, apenas reconhecido. Forçar te desconecta, soltar te reconecta. Ao longo desta jornada, vimos como o esforço compulsivo, muitas vezes, nasce do medo. Vimos como a persona, o ego e a necessidade de controle nos afastam do self. E percebemos que soltar o controle não é abdicar da responsabilidade, é escolher mover-se com consciência e não por compulsão. Carl Jung nos ensina que o verdadeiro crescimento acontece quando integramos e não quando resistimos, quando aceitamos em vez de manipular, quando confiamos, mesmo sem garantias. A partir de agora, a pergunta não é como eu faço isso funcionar, mas sim, isso está realmente em sintonia com quem eu sou. E se não estiver, você tem o direito e o dever de soltar. Então, se algo neste vídeo tocou você, leve isso consigo. Você não precisa mais viver à base de esforço, resistência e medo. A paz que você procura não está no fim da luta. Ela começa quando você decide parar de lutar. Se esse conteúdo ressoou com algo dentro de você, curta o vídeo, compartilhe com quem está vivendo essa mesma busca e escreva nos comentários: eu solto, confio e sigo em paz. Essa frase não é uma conclusão, é um recomeço. Um recomeço em que, pela primeira vez, você não precisa forçar nada. Apenas permitir que a vida encontre seu caminho de volta até você.